Mas não são vocês que simplesmente acreditam em tudo o que os cientistas falam, mesmo que não tenham a capacidade de comprovar nada? Eu escolhi te responder porque o seu comentário é o reflexo. Essa é a Daniele Honorato, o arroba dela é honoratodn, e ela fala sobre astronomia, enfim, mas fizeram essa pergunta que é muito interessante e eu acho legal a gente dar uma bisoiada. De uma sociedade inteira. Feynman, um dos maiores físicos do século XX, dizia que a ciência é a crença na ignorância dos especialistas. E a sua pergunta revela justamente o oposto do que a ciência se propõe. Você acha que seguimos cientistas como se fossem profetas, mas é porque nós vivemos em um mundo em que a autoridade importa mais do que o argumento. Vivemos em uma era de superficialidade. Eu não acho que a autoridade ela importa mais do que o argumento no nosso mundo. Eu acho que a gente está numa sociedade específica em que a esfera científica é produtora da verdade. E naturalmente a autoridade científica ela consegue se reproduzir com mais facilidade e gerar um salto de fé por aqueles que não estão inseridos no contexto científico, né? Então, se aparece sei lá, algum geofísico e me fala alguma coisa sobre o assunto, eu não manjo nada, mas eu tendo a confiar e a acreditar e a ter um salto de fé no fato de que a pessoa, ela fez ali a carreira acadêmica, fez sei lá, um mestrado, um doutorado, e ela tá falando algo que provavelmente ela sabe, foi aprovado pelos pares, enfim. Existe uma crença de fato que é construída de um jeito muito específico e que ela. Como é que eu vou dizer isso? De certa forma, vale a pena essa crença, porque se o cientista falar qualquer groselha, ele é rapidamente expulso da esfera científica, do campo científico. Ele é rapidamente expulso do campo acadêmico, por exemplo. Então tem isso, sabe? De fato, há uma crença. A gente não sabe tudo. Pensando assim, uma relação individual com conhecimento, de fato pode haver uma crença. Mas a nossa sociedade é construída de tal maneira que essa crença ela é justificada de uma maneira concreta. Onde a aparência vale mais que o método, onde o valor das coisas é medido por status, pose, seguidores, estética. As pessoas. E aí eu acho que ela vai para um caminho que é o da crença no coach, né? Isso vai dizer o Bauman, por exemplo, que é um aspecto da modernidade líquida em que a experiência e contar a experiência parece ter mais autoridade do que a construção de um modelo teórico. Então, tipo assim, vale mais a pena escutar um bodybuilder falando sobre como faz para você ficar fortão do que exatamente escutar um educador físico e um nutricionista indicando as melhores maneiras para isso. É muito coisa do futebol também, tem a ver com isso, né? Que é o lance do jogo aonde, né? Jogo aonde? Já jogou bola? Você já chutou a bola profissionalmente? Então o jornalista que faz a análise tática vale menos do que o ex-jogador fazendo um comentário qualquer. Não querem mais ser, elas querem parecer. E é por isso que você acha que a ciência é sobre acreditar em quem parece saber. Então, é que ainda é acreditar, só que é acreditar geralmente em quem sabe de fato. Essa que é a diferença, né? O ponto do negacionista é achar que a crença que se tem em relação à ciência é a mesma crença que se tem em relação a crendices populares, por exemplo. A mesma crença que se tem da mula sem cabeça, sabe? E não, é qualitativamente diferente, né? Aqui eu não estou fazendo uma defesa da ciência, mas explicando que a gente vive num contexto específico em que a ciência tem um papel central na produção de verdade. É a caverna de Platão acontecendo em pleno século XXI. As pessoas seguem sombras projetadas. Não diria que é exatamente a caverna de Platão, mas eu diria que, principalmente com a emergência do bolsonarismo, a gente passou a ter uma ideologia específica circulando que é a da desconfiança nas instituições. E como a ciência é uma instituição validada, legitimada, ela tende a ser também
algo digno de certa desconfiança. E há uma desconfiança que faz com que seja mais importante encontrar, por exemplo, quem deu dinheiro para a pesquisa acontecer, do que exatamente tentar olhar para a pesquisa e compreender se ela vale a pena, tá ligado? Na parede, achando que estão vendo a realidade. Você, por exemplo, É assim, eu não acho, por exemplo, que o comentarista, quando ele diz isso, ele tá sendo enganado, mas eu acho que ele está sendo interpelado por uma ideologia específica que faz com que qualquer instituição seja digna de um questionamento, por mais bobo que ele seja. E que faz, naturalmente, com que toda conversa seja uma conversa do zero, em que o indivíduo precise ser convencido do zero. Eu acho que isso tem muito a ver com a falha da interpelação e da construção do sujeito dentro da escola. Porque a escola é o elemento que daria uma base para você não precisar recomeçar do zero a cada momento. olha para as figuras dos cientistas como quem olha para as sombras da caverna. Mas a ciência acontece do lado de fora, onde a luz é incômoda, onde não há conforto e onde toda afirmação pode ruir diante. Toda afirmação que está inserida num paradigma dominante e legitimado, ela pode ruir por outras afirmações dentro dos paradigmas que são dominantes. As afirmações que estão fora dos paradigmas dominantes não são muitas vezes nem consideradas parte da ciência. Então tem essa questão aí também. E o próprio paradigma, esse dificilmente é questionado. Ele é a base para que se produza modelos científicos. De uma nova evidência. Se você não entende isso, não é porque a ciência exige fé, é porque você ainda está preso na parede da caverna. A ciência, de fato, ela não exige fé nesse sentido ali que o cara deu, né? Mas a vida social exige um salto de fé específico. A vida como ela exige um salto de fé, né? A gente não tem como conhecer tudo, não tem como adivinhar pensamento. Então, saltos de fé, eles existem a todo instante. Confundindo autoridade com conhecimento e Geralmente o conhecimento é validado pela autoridade. A autoridade não é um elemento que desaparece na produção científica. Pelo contrário. Você tem que ter autoridade para entrar no laboratório específico e fazer uma pesquisa. Forma com essência. O que importa para a ciência não é quem disse, mas como foi demonstrado, testado. Quem disse no sentido de João ou Maria, de fato, isso é menos importante. Mas esse quem disse envolve ser um doutor numa área específica da USP, da Unifesp, da Federal de Pernambuco, versus um graduando de uma universidade local que vende diploma. Isso gera uma desconfiança. Alguém que tem muitos artigos publicados versus alguém que não tem nenhum artigo publicado. Essa construção do quem, que é uma construção da posição que se situa dentro do campo acadêmico, importa demais, demais. Para a própria produção da pesquisa acontecer, para ela ser debatida, para ela ser considerada apta a ser discutida enquanto algo que é ou não verdadeiro. Do replicado, revisado, ela não precisa de fé. Ela precisa da disposição. Tem muito pedaço da ciência que não envolve replicação, por exemplo, mas que envolve a interpretação rigorosa dos fenômenos. E, assim, nesse caso, você tem que ter uma interpretação sofisticada. Essa interpretação sofisticada também, muitas vezes, você vai precisar cavar um lugar para você conseguir fazer com que ela seja discutível. Para ser derrubada a qualquer momento. E é por isso que hoje você tem um celular na sua mão, porque nós escolhemos um sistema que aceita ser questionado e não um repleto de afirmações inquestionáveis. Eu acho que, assim, a noção de paradigma do Thomas Kuhn, ela ajuda a compreender que sim, existem muitas afirmações inquestionáveis dentro das ciências. E que no momento que elas são questionadas, seja pelos limites do próprio paradigma em gerar modelos para entender a realidade, seja por eventos históricos que acabam cortando esse paradigma e fazendo com que seja necessário criar novos paradigmas, aí elas são questionadas e geralmente destruídas, e é construído um outro paradigma para dar conta da realidade, né? A física cartesiana não tem nada a ver com a física newtoniana, por exemplo.
Foi uma mudança de paradigma, não um questionamento. Mas não são vocês que... É isso, minha gente. Eu achei legal esse conteúdo, achei interessante. Mas eu gostaria de. Eu gostei de ter colocado esses pontos, porque eu acho relevante também entender esse salto de fé na medida em que a ciência produz a verdade, ela não necessariamente descobre a verdade, né? Não é necessariamente uma descoberta, mas uma produção que tem impacto concreto na nossa vida cotidiana, que fundamenta a nossa realidade do presente, né? Não tem como fugir disso, não é uma questão de subjetividade, não é uma questão de escolha. Você não escolhe acreditar na verdade da ciência. A verdade da ciência é aquela que está conduzindo o nosso dia a dia. Você tem que lidar com ela o tempo todo, né? E nessa exigência de ter que lidar com a verdade da ciência, a ideologia da descoberta científica, ela é muito mais fácil de ser absorvida. Mas com um olhar um pouco mais sofisticado, a gente pode entender que é uma produção de verdade, enfim, né? Que você tem paradigmas, que eles podem ser quebrados, e uma nova produção, um novo tipo de produção tende a emergir, e assim acontecem as revoluções científicas, tá bom, minha gente? Deixa seu like nesse vídeo, compartilha nos seus grupos de Zap, se inscreve no canal se não for inscrito e seja membro. Um abraço!